e refletir um pouco sobre o que é a transição planetária. Então, eu separei dois pequenos trechos que estão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, de Allan Kardec, e que tratam da escala dos mundos, especialmente sobre esse período que nós estamos vivendo, que é esse momento em que o planeta se desprende da categoria de mundo de expiação e provas e se prepara para ingressar numa nova categoria, que é a categoria de mundo de regeneração. Mas é preciso compreender muito bem esse conceito à luz do ensino de Kardec. Primeiro, para que a gente não tenha uma falsa concepção do que seja um mundo de regeneração. Segundo, para que a gente não alimente falsas expectativas. Então, eu estou me baseando aqui no capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai. Nesse capítulo, existem dois itens que eu estou focando aqui, que são os itens 3 e 4. E o Kardec deu um subtítulo, que é Diferentes categorias de mundos habitados. Então, esse é um conceito, para quem está nos acompanhando aqui, um conceito muito importante na doutrina espírita, que é o conceito de evolução espiritual. Os seres criados por Deus estão num contínuo processo de evolução. Isso é muito importante que a gente assimile essa ideia, porque ela explica uma série de coisas. Uma série de coisas. Ela explica que Deus não cria árvores frutíferas. Deus cria sementes. Sementes. Sementes que possuem o potencial de se transformar em árvores frutíferas. Mas é a evolução que vai fazer com que essa semente desabroche, floresça, cresça e frutifique. Se isso se dá com os seres vivos, isso se dá também com os mundos. Com os mundos. Os planetas, os mundos, todos habitados, estão em diferentes categorias. Então, esse conceito de diferentes categorias, ele é fundamental. Por que ele é fundamental? Para que eu não tenha a falsa impressão de que a Terra é um parâmetro para todos os mundos do universo. Não é. Não é. Aliás, nós veremos aqui em qual categoria que se enquadra a Terra, e nós vamos ver que ela está ainda no início da escala dos mundos. O planeta Terra é ainda uma criança em termos de evolução espiritual. Há uma escala longa e gradativa, muitas categorias, e é isso que nós vamos explorar aqui nesse capítulo. Há muitas moradas na casa de meu pai, é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e no item 3, Kardec diz assim: do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes, uma das outras, são as condições do mundo, dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, traduzindo, né? Se nós lançássemos o nosso olhar sobre todos os mundos que existem no universo, nós vamos ver que as condições desses mundos são muito diferentes.
especialmente uma condição: o grau de adiantamento dos seres que habitam esses mundos. Então, essa é a principal diferença. O grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, esse é o critério que Kardec vai utilizar para definir as diferentes categorias dos mundos habitados. Qual o critério? O grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, por exemplo, começa Kardec a categoria. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores ao da Terra. Então, quer dizer, tem mundos em que o grau de adiantamento dos seres é ainda inferior ao da Terra. Então, isso significa que a Terra não é um mundo do primeiro degrau. Existem mundos ainda mais atrasados do que a Terra. E basta que nós pensemos como era a Terra há 200 mil anos atrás. Como era a Terra há 200 mil anos atrás? Era uma terra povoada de seres das cavernas. Os chamados homens de Neandertal, antes ainda do Homo sapiens. Então, a fixação do Homo sapiens, propriamente dito, ocorre aproximadamente há 30 mil anos atrás. Então, há 30 mil anos atrás, que nós temos aí dentre todos os primatas, uma espécie, que é a Homo sapiens, se destaca de todas as outras e começa a gerar uma linhagem que nós chamamos hoje de humanidade terrestre. 30 mil anos. 30 mil anos. E desses 30 mil anos, os últimos 5 mil anos foram bastante atípicos. Não foi ontem. 5 mil anos aí nós criamos cidades, civilizações, escrita. É que às vezes a gente, num ímpeto imediatista, a gente acha que a evolução se faz em 50, 70, 100 anos. Mas não. Não basta a gente olhar para a Terra de 3, 5 mil anos atrás, nós vamos ver o quanto que se acelerou o progresso nesses últimos 5 mil anos. É preciso ter esse olhar histórico. É preciso pensar como era a Terra há 1,5 milhão de anos atrás. Há 1 bilhão de anos atrás. Para a gente ter uma noção. Para a gente ter uma noção. Então, um planeta que tem 4,5 bilhões de anos, somente há 200 mil anos atrás surgem os primatas, os seres das cavernas. E somente há 30 mil anos atrás surge o Homo sapiens, a espécie humana. Agora, compara 4,5 bilhões de anos com 30 mil anos. O que é? É uma gota no oceano. Não é? Então, Kardec está dizendo que, claro, existem mundos inferiores ao da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso. E outros que são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Né? Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Claro. Então você pensa, 150 mil anos atrás, o que os primatas faziam? Estavam preocupados em caçar, pescar, pegar frutos e se proteger dos perigos da natureza. Eles tinham tempo de ler livro, de frequentar a casa espírita, de fazer live para discutir transição planetária? Não é?
Ele lá no Homem das Cavernas fazendo live para discutir. Não tem vida moral. A vida é toda material. Ela é toda material. Nós já passamos disso. Nós já passamos isso. Então, esses são os mundos primitivos. Esses são os mundos primitivos. À medida que a vida moral se desenvolve, diminui a influência da matéria. De tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mais adiantados. Então, aí a gente tem os dois pontos da escala. No início, a vida é toda material, ela é toda orgânica. O único sentido da existência é sobreviver, se alimentar e reproduzir a espécie. É só essa preocupação. Sobreviver, se alimentar e reproduzir a espécie. Perpetuar a espécie através da reprodução. Só essas três preocupações. Nos mundos superiores, não há mais essa preocupação. A vida é toda moral e intelectual. Então são os dois polos. É claro que a Terra não está nem no primeiro polo, primitivo, e nem no polo adiantado. Então a Terra está no intermédio. Ela está mais para o meio do que para o início e que para o fim. Por isso que no item 4, Kardec começa assim. Nos mundos intermédios, ou seja, naquilo que não está nem no início nem no fim, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos seus habitantes. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, ou seja, o que Kardec está dizendo? Não vamos nos tornar fundamentalistas. Se tem uma coisa que Kardec não gosta, é de fundamentalismo. Então, o que ele está dizendo aqui? Não é possível fazer categoria absoluta dos mundos. Então, essa classificação aqui, ela é didática. Não é para ficar agredindo as pessoas no Facebook, no Instagram, por causa da classificação. Isso aqui é para ajudar o nosso raciocínio. Não é? Então, embora não se possa fazer uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base as características mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Aí Kardec dá uma divisão. E agora eu vou pedir atenção para todos que estão nos acompanhando nessa live, pedir uma atenção para a classificação de Kardec. Então vamos lá. Podemos dividir de modo geral 2 pontos, para quem está anotando. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Ou seja, é quando surge a espécie humana. É quando surge o chamado Homo sapiens, a espécie humana. Surgiu. Aí, nesse estágio, ele é muito primitivo. Então, a Terra, há 35 mil, de 200 mil anos atrás a 35 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, ela era um mundo primitivo. Primitivo. Não é? Então, mundo primitivo, mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Então, é importante, eu acho importante repetir isso aqui. Qual que é a categoria da Terra? A Terra é um mundo de expiações e provas. Expiação e provas. Ou seja, domina o mal. Não tem novidade. Porque algumas pessoas ainda se assustam com isso. Nos mundos de expiação e provas, predomina o mal. Não se assuste com isso.
Você tem que estar preparado para isso. No mundo que nós estamos, o mal governa. O mal é maioria. Não podemos nos assustar com isso. Bom, aí vem o próximo. Mundos de regeneração. Mundos de regeneração. Nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem forças, repousando das fadigas da luta. Então, eu queria chamar a atenção para isso aqui, porque tem muita gente achando que mundo de regeneração é mundo de anjo. Muita gente acha que o mundo de regeneração, todos os problemas foram resolvidos e não tem mais o mal. Não alimente essa ilusão. Mundo de regeneração é mundo de gente, de espíritos, que ainda tem que expiar. Ainda tem expiação para passar. Ou seja, existe expiação no mundo de regeneração. E os habitantes do mundo de regeneração, eles estão repousando. Ou seja, significa que as expiações são mais brandas e o intervalo entre elas é maior. Porque aí você dá uma respirada, não é tão intenso igual o mundo de expiação e prova, porque o mundo de expiação e prova é intenso. Aqui é um pouco mais tranquilo, mas ainda tem expiação. Aí, vamos seguir. Depois nós temos os mundos ditosos. Mundos ditosos. Então, gente, mundo de regeneração não é mundo ditoso. Tem muito espírita confundindo. Tem muito espírita achando que mundo de regeneração é mundo ditoso. Aí pergunta assim para mim, Haroldo, quando entrar... Mas será que nós vamos entrar na regeneração mesmo? Porque ainda tem tanto mal e vai continuar na regeneração. E vai continuar. Agora, olha a definição de mundo ditoso. Nos mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Ou seja, ainda existe o mal. No mundo ditoso, ainda existe o mal. Só que agora o mal é minoria, o bem é maioria. Mas ainda existe o mal. E tem gente querendo que o mal seja eliminado agora na regeneração. Não vai acontecer isso. Não vai. Então, o bem só vai predominar quando a Terra se tornar mundo ditoso. Antes do mundo ditoso, tem mundo de regeneração. É importante a gente dizer isso para a gente não alimentar falsas expectativas. Tem gente achando assim, entrou na regeneração, todo mundo é anjo, não tem mais nada para espiar, o mal foi eliminado da Terra e aqui virou o jardim do Éden. Isso é falsa expectativa. É falsa expectativa. Isso não está no ensino kardeciano. Eu estou lendo aqui o item 4 do capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Esse texto foi escrito por Allan Kardec.